Olá pessoal, meu nome é Luan Deles, professor na FX Concurso, sou professor de Direito Constitucional e vamos agora estudar a Constituição de 1988. Bacana? Constituição da República Federativa de 1988. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à inviolabilidade, à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade nos termos seguintes. Percebe-se que o caput do artigo, que é o artigo 5º, ele menciona que tais direitos vai abranger também os estrangeiros que residem no país, garantindo a eles o direito à vida, o direito à liberdade, que também é chamado de direito à liberdade de locomoção, o direito à igualdade, sem fazer qualquer distinção, o direito à segurança e o direito à propriedade nos termos que vai seguir. As bancas de concurso público, elas costumam perguntar para o examinado se a Constituição ela garante tais direitos aos estrangeiros e se esses estrangeiros eles têm que ter residência no país, tem que ser residente no país. Então, quando vocês forem fazer questões de direito constitucional, prestem bastante atenção no que eu estou mencionando aqui, que as bancas de concurso público, elas fazem esse tipo de pegadinha. Então, o artigo 5º da Constituição, ela garante tais direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade aos brasileiros e também não deixando de fora os estrangeiros residentes no país. Tranquilo? É muito importante que vocês saibam quais os direitos estão sendo assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros. As provas de concurso público, em especial os de nível médio, elas pedem, colocam lá que os brasileiros e os estrangeiros residentes no país possuem os direitos de, e pede para vocês colocarem, mencionarem uma exceção. Então preste bastante atenção que são esses direitos que estão aqui elencados. Tranquilo? Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Eu não posso fazer distinção de homem, distinção de mulher nos direitos e nas obrigações aqui estipuladas nessa Constituição. Os homens e as mulheres, eles têm os mesmos deveres e os mesmos direitos, sem qualquer distinção, se é homem ou se é uma mulher. Tranquilo? Então, passando aqui a seguinte, por inciso 2º, nós temos: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de uma lei. O que quer mencionar? O que quer dizer o artigo? O inciso 2º, que eu não sou obrigado a fazer algo se não for em virtude de uma lei. Ou seja, se não tiver uma lei que venha a me obrigar a fazer alguma coisa, eu não sou obrigado a fazer ou a praticar aquele ato. Eu tenho que ter uma lei anterior à prática de um ato que venha definir que eu sou obrigado a fazer aquilo. Correto? Então, eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de uma lei. O nosso ordenamento jurídico, ele elenca que se a pessoa faz ou deixa de fazer alguns dos atos ali elencados, está praticando um crime, tanto um crime ativo, quanto um crime ali de omissão, que é deixar. Então, para que eu possa fazer ou deixar de fazer alguma coisa, eu preciso que anteriormente tenha uma norma que venha elencar que é em virtude de uma lei. Bacana? Tranquilo? 3. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A tortura e tratamento desumano, ele é vedado, ele é proibido pela nossa Constituição de 1988. Então, ninguém pode ser submetido à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação de pensamento.
sendo vedado, a palavra vedado é proibido, o anonimato. Ou seja, se eu quero expressar o meu pensamento, eu posso fazer, seja ele por meio escrito, seja ele por meio verbal, mas se eu faço ele por meio escrito, é livre a manifestação de pensamento. Contudo, todavia, é proibido, é vedado o anonimato. Eu tenho que expressar o meu pensamento e logo abaixo, quando eu expresso o meu pensamento, eu coloco a minha assinatura, eu coloco quem foi que expressou aquele pensamento, porque existe essa vedação do anonimato. Vamos imaginar que a sua liberdade de expressão pode ferir a dignidade, o decoro de alguma pessoa, correto? Então, para que essa pessoa possa acionar você judicialmente, ela precisa saber quem foi que fez essa manifestação de pensamento. Então, toda manifestação de pensamento, ela é livre, contudo, todavia, é proibido, é vedado o anonimato. Manifestou? Coloca seu nome abaixo. Bacana? Beleza? Dando continuidade, inciso 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Pessoal, olha o que diz o inciso 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Então, se alguém manifestou algo que feriu a minha dignidade, feriu a minha personalidade, é assegurado que o direito de resposta. Se eu falei que fulano de tal praticou aquilo, se eu falei que fulano de tal fez isso, né? Esse fulano de tal, ele pode ter o direito de resposta dele. Ele tem o direito de contradizer aqueles fatos que foram imputados em seu desfavor. Além de ele ter esse direito de resposta, que é proporcional ao agravo, proporcional aos fatos que foram atribuídos em desfavor dele, ele pode ter uma indenização material, moral ou à imagem. Vamos imaginar que aquele agravo que for desferido em desfavor dele causou um dano moral à sua imagem. Correto? Então, além dele utilizar o seu direito de resposta, ele pode acionar a justiça para requerer uma indenização material. Se atingiu o bolso dele, ele pode requerer uma indenização moral. Se atingiu a moral dele, ele também pode requerer uma indenização pela sua imagem que foi exposta, seja a imagem exposta a ridículo, correto? Então, é assegurado o direito de resposta, aquela pessoa que sofreu um agravo, ela pode ter o direito de resposta, ela pode utilizar o seu direito de resposta proporcional ao agravo. Além de que uma indenização por dano material, se por acaso aquele agravo que foi desferido em seu desfavor causar um dano material, uma indenização por dano moral ou uma indenização em virtude de sua imagem ter sido levada a ridículo. Tá bem? Beleza?